aqui em Goiânia, no encontro com o Eduardo Sabag. Lívia, tem algo que o Eduardo te falou que te surpreendeu? Que era o que você buscava? Alguma resposta em cima de questões internas suas? Por incrível que pareça, o que ele me falou foi uma coisa que eu precisava ouvir, mas e que eu não esperava ser desse assunto que falou, e falou super bem, e foi muito assim, tranquilizador até. Ah, ele te trouxe alívio, né? Você teve uma noção sobre isso. Alívio. Entendi. A lidar com uma coisa de uma certa forma que vai me ajudar bastante. Que eu Entendi. não imaginei que eu poderia agir assim. E você chegou com alguma dor física? Cheguei, mas não tô sentindo mais nada. Assim, o que você estava sentindo? Tava sentindo dores nas costas. Nas costas. E agora já tá... Tá tranquilo. Que é esse primeiro nível, assim, existe, tipo, o primeiro nível, você começa como matéria? Então, boa pergunta. É o negócio seguinte, segundo o livro dos Espíritos, ele fala que é do átomo ao anjo. Ou seja, nós somos criados com um átomo. Então, cada átomo daqui vai ser um ser humano como nós um dia. Então, tudo está em evolução. E eu acho que isso é o que tem muita lógica, porque se você não tiver uma teoria dessa, como você vai explicar o começo da vida de tudo e das coisas, entendeu? Tipo assim, por que uma coisa é uma matéria e outra não é, e da onde a gente foi criado, etc. Então, assim, o espiritismo tem muita lógica no meu ponto de vista. E aí, cada unha, cada átomo dessa minha unha, que tem milhões aqui, bilhões talvez, bilhões, porque agora cresceu um pouco, mais de 1 bilhão com certeza tem. Todos esses vão se tornar humano um dia, mas é um processo muito lento. É um processo que você começa sendo criado um átomo, aí você passa por um longo período, depois você entra no reino mineral, né? Que você, na verdade, está no reino mineral. E aí você vai ser uma rocha, vai ser um átomo de uma rocha, depois você vai evoluir. Depois você se torna, entra no reino vegetal, aí você vai ser tipo uma célula de uma planta, depois de um tempo você vai evoluindo, vai ser uma planta pequena, depois você vai evoluir uma planta maior, uma árvore que seja, depois você entra no reino animal, e aí são os processos todo do reino animal, que você começa desde um inseto, e aí e aí depois você entra no reino hominal. Quem está falando isso não sou eu, é Chico Xavier. Pelos livros que ele fala, por exemplo, Evolução em Dois Mundos, que ele deixa o André Luiz deixa meio explícito essa situação. Esses conceitos todos ele tira da troca de informações com os espíritos. Os espíritos que passam isso, né, para ele. E esses livros, eles têm coisas preciosas. Por exemplo, André Luiz fala das funções orgânicas da glândula pineal nesse livro, que foram descobertos agora, e o livro é de 45, então faz 50 anos, mais de 50 anos que ele deu essas informações. Inclusive tem vários americanos estudando isso por conta desse livro, estudando várias coisas de André Luiz. Então, assim, por exemplo, Chico Xavier falou no programa Pinga Fogo, acho que em 1960, uma coisa assim, 70, que tinha água na Lua, entendeu? Então, assim, isso foi descoberto recentemente. Sim. Ele deixou claro que tinha. Então, tem muita coisa aqui. Por exemplo, ele falou nesse programa que um dia a gente ia usar órgãos de plástico para os humanos, e hoje já se usa algumas coisas assim. Então, é óbvio que ele tinha acesso à informação. Eu mesmo, que não sou um Zé Ninguém, tenho acesso à informação. Acertei o dia que o Lázaro foi pego, as coisas do Covid, tudo que eu falei está se concretizando. Então, imagina Chico Xavier, né? Então, tipo assim, tudo que eu falei do Covid, que está inclusive gravado no meu canal, está tudo lá. Tudo está acontecendo, 100% das coisas que eu falei. As mutações genéticas lá no começo, a relação que ia chegar no Brasil, que as pessoas iam morrer, tudo que eu falei está lá. Mas aí, voltando, né? Então, Chico Xavier deixa claro por esses livros que a gente passa por essa evolução. E depois que a gente chega no reino animal, a gente passa por todos os processos. Então, a gente tem que imaginar uma coisa, o universo é infinito, tudo que a gente está vendo está em evolução, que é o que tem lógica, né? Porque Deus não vai criar nada vazio. E o que a gente olha para fora, segundo o livro dos Espíritos, tudo tem que estar preenchendo alguma coisa. Então, o que a gente não consegue ver, é porque a gente não consegue ver, mas deve ter coisas nos lugares. Tanto que a gente não consegue ver o raio-x, o raio gama, o Bluetooth, o infravermelho, a gente não consegue ver um monte de coisas com nossa visão e nem ouvir vários tipos de onda, a gente também não consegue. Então, porque nosso corpo biológico, ele foi criado ao longo da evolução
pelos nossos processos de evolução mesmo normal, e ele não foi adequado para ver coisas, tipo, ele foi adequado para a nossa sobrevivência. O ser humano, ele tá em qual estágio dessa evolução? Tá um pouco antes de entrar no... Regeneração. Não, no de anjo, na verdade. O ser humano em si, um pouco antes de entrar na questão espiritual, em virar, tipo, Chico Xavier virou um espírito puro, vamos dizer assim agora. Então, para ele, inicia outra caminhada que a gente desconhece os detalhes. Mas ele não volta mais, não reencarna mais. No meu ponto de vista, não precisa mais reencarnar. Né? E quando você evolui, você não regride, no caso. Né? Não, você não regride. Então, assim, não. Se você passou dessa fase, né? E por isso que você olha e você vê muitos, por exemplo, você vê gêmeos, no mesmo óvulo, na mesma, né? Iguais, que deviam o mesmo material genético, você vê, eles têm distinções nos traços de personalidade totalmente diferentes. Quando você vê criança de 3 anos, você vê que a criança já possui um nível de maldade alto ou um nível de evolução alto. Por exemplo, o Einstein. Por que não tem um monte de Einstein? Já que a ciência diz que o Einstein é uma mistura entre os genes do pai, da mãe, mais o ambiente onde ele se encontra e a alimentação. Sendo que hoje a gente tem muito mais pai e mãe mais inteligentes que os pais dele, que nem eram muito. Um ambiente muito mais propício, com muito mais informação e uma alimentação muito mais equilibrada. A gente não tem um monte de Einstein, é porque o Einstein já pré-existia, aquela consciência já pré-existia. Então, você pegar mesmo cachorros, você vê, você pode pegar, tive lá 3 filhotes, mano, os cachorros um diferente do outro, totalmente. Então, sim, óbvio que a questão genética influencia. Mas a inteligência, tipo, e os dons, sei lá, artísticos ou para alguma coisa, elas representam espíritos mais evoluídos também? De certa forma, sim, mas não necessariamente. Mas, por exemplo, outro dia eu estava vendo na TV lá um moleque de 4 anos tocando Beethoven. Aí perguntaram para a mãe dele, quem que ensinou ele? Ele falou, ninguém. Às vezes o cara é a reencarnação até do Beethoven, entendeu? Porque como é que um moleque desse tinha na consciência isso? Mas não necessariamente ele evoluído. Ele poderia, por exemplo, ser a alma do Beethoven. Então ele tem esse conhecimento, mas sim, os espíritos evoluídos tendem a ser bons em muitas coisas, porque ele já tem uma certa bagagem. Então, obviamente, que por ele já ser evoluído, ele vai ser, por exemplo, ele normalmente vai ser muito inteligente em muitas coisas. Mas, por exemplo, o nível evolutivo de Chico Xavier já deixa claro que ele é muito mais inteligente que o Einstein. Só que o que ele faz? Ele reencarna com uma certa restrição de inteligência, porque senão ele acabaria atrapalhando a própria missão dele, entendeu? Mas o que acontece é que essa evolução, na verdade, ela até chegar à fase humana, ela é só em inteligência e conhecimento, porque o animal não tem livre-arbítrio. O cachorro e o gato não tem raciocínio assim, vou morder esse cara porque ele é chato. Né? Ele tem instintos, então ele avança alguém porque é o instinto dele que faz com que ele se defenda ou não, ou até mesmo o período de coisa, mas ele não tem livre-arbítrio. A evolução do livre-arbítrio é a partir da fase humana. Antes disso, quando na fase dos animais, você não tem isso. Então, é só em conhecimento e experiência. Você começa, sei lá, como um mamífero, aí você começa a aprender a respiração da forma que você vivencia experiências, na realidade. A evolução é a experiência. Aí só no final que começa essa evolução em livre-arbítrio, que aí ela vai carregar o conhecimento, ela vai carregar as ações, os resultados e tudo mais. Entendeu? Porra, que loucura. É uma loucura, mas se você vai ver agora, é porque é muita informação junta. Sim, sim. Mas depois você vai refletir sobre isso e vai falar, caraca, mano, tem sentido mesmo, porque é o que tem sentido. Tem sentido uma criança nascer com problema mental e outra nascer em berço de ouro e outra nascer numa região horrível, passando fome, sem saneamento básico. Então, se existe Deus, ele é muito injusto se você levar por essas questões. Entendeu? Então, óbvio que... Mas a desigualdade, assim, então são meios para a evolução da pessoa. Meios para a evolução, e toda vez que a gente fere as leis de Deus, a gente ganha uma conta corrente. Então é por isso que a vida de umas pessoas é tão difícil, de outras nem tanto. Isso é a lei do karma, é isso? É, exatamente. Porque todas as ações contra as leis de Deus, e quando você prejudica alguém, você está indo contra as leis de Deus, você prejudica um animal, ou você está fazendo uma coisa ruim contra a natureza, claro que proporcional ao dano, né?
você vai ganhar uma conta corrente. Aí Cara, mas como que uma criança que nasce assim num estado que quase não tem, sei lá, movimento físico, ou nasce acéfalo, alguma coisa assim, como é que aquele espírito vai evoluir? Se vai viver uma vida de sofrimento? Então, mas aí depende. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Galera, por favor, compartilha aí, deixa o like, tá? Por favor. Porque Tem mais uma coisa, então. A galera que tá assistindo quiser mandar uma pergunta aí, manda um superchat. Manda aí, que daí no superchat, final a gente vai ler as perguntas. Porque aí. o YouTube gosta muito de like. Eu já reparei que os caras dos podcasts não pedem like. Eu sou o chorando do like, galera. Deixa o like. Like, comentar. Se você não tá gostando, comenta também, não tem problema.